Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 30. Diz assim a Palavra de Deus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados, esse texto ele relata exatamente o momento da morte de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o importante nesse texto é a afirmação que ele faz. Ele diz assim, ó, está consumado, ou seja, está pronto, está feito. Quando ele fala está consumado, na verdade ele estava validando aquilo que foi determinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade, para que pudesse salvar a alma, a vida de todos aqueles que crescem em Jesus como Salvador. É importante lembrar que a Bíblia diz o seguinte, ó, todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Então o homem, pelo seu pecado, ele está apartado de Deus. Mas o mesmo Paulo diz assim, ó, mas graças a Deus que nos traz a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando ele morre, não foi simplesmente uma morte. Foi um cumprimento de uma palavra, foi o cumprimento da lei de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela tem que ser cumprida e nenhum homem, de uma forma natural, conseguiria humanamente cumprir toda a lei de Deus. Então a questão da salvação de Jesus não foi simplesmente que ele nos perdoou. Ele nos perdoou, mas ele cumpriu toda a lei do Pai, ele não pecou. Ele foi provado em todo momento do seu ministério. Em todo momento levantavam situações para que ele tropeçasse, mas em todo momento ele foi firme. É importante entender um pouco sobre Jesus. Quem é Jesus? As religiões falam muito de Jesus. Os judeus dizem que ele é um enganador. Os muçulmanos dizem que ele é um profeta e até falam bem dele. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo seria o braço direito do Pai, mas não entendem ele como Deus. Os espíritas dizem que Jesus é um espírito de elevação superior, o espírito mais iluminado que já passou na Terra. Na verdade, todos eles falam coisas boas de Jesus, mas nenhum deles fala a verdade de Jesus, que Jesus Cristo é o verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o sacrifício dele tem valor a favor da minha vida, da sua vida. Qualquer pessoa, por melhor que seja, ela pode morrer por mim e por você, mas não vai ter valor diante do Pai. Mas a morte e a ressurreição, principalmente de Jesus, isso sim tem um valor muito grande diante dos céus. O apóstolo João, que escreve esse livro, ele diz assim, lá no comecinho, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele começa a falar de Jesus, e lá na frente ele diz assim, ó, e o verbo habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João, ele compara a glória de Cristo com a glória do próprio Deus. Ele resume, né, no início do seu evangelho, que Jesus é o verbo de Deus, mas que ele também é o próprio Deus. Nenhum ministério na face da terra teve tanta oposição. Os profetas foram perseguidos, os pastores até os dias de hoje, a igreja sofre perseguição, a igreja primitiva, ela sofreu uma perseguição violenta. Os pastores até os dias de hoje sofrem perseguição, normalmente são rejeitados, são caluniados.
Mas nada se compara àquilo que passou Jesus. Jesus era inocente, perfeito, santo nos seus caminhos, santo no falar, poderoso em obras. Eu me lembro que quando os discípulos eles voltavam do caminho de Emaús após a morte de Jesus, eles esqueceram da promessa que era para que eles voltassem para Jerusalém. E Jesus mesmo se coloca do lado de dois deles e começa a conversar com eles, e eles perguntam para Jesus, porque eles não tinham entendido que era Jesus que realmente já estava do lado deles. E eles dizem assim: somente és tu peregrino em Jerusalém, que nunca ouviu falar de Jesus, varão profeta, poderoso em obras diante dos homens e de Deus? Então todos reconheciam isso, tudo aquilo que Jesus fez. Ele foi condenado de uma forma injusta, mas até isso estava no controle dele. Certa vez ele disse para Pilatos: ó, o maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos e me tiraria daqui. Em outro momento, ele diz assim: ó, ninguém tem amor maior do que esse, do que entregar a vida pelos amigos. Em outro momento, ele diz assim: ó, eu tenho poder de entregar a minha vida, mas eu tenho poder também de tomá-la. Sabe por quê? Porque ele é o autor da vida. Ele é o próprio Deus. E ele tem poder para realizar todas as coisas. Então ele sabia que ele iria à morte e que o seu sangue purificaria o pecado de todo aquele que crê. É importante nisso, é você crer que Jesus é o seu Salvador. E é por isso que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, está escrito o seguinte: ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe uma condição: todo aquele que nele crê. E nesse momento, era o momento em que Jesus já tinha vencido toda sorte de dificuldade, ele tinha ressuscitado mortos, ele tinha perdoado vidas, ele tinha libertado pessoas endemoniadas. E era o momento que estava no finalzinho, nos seus últimos suspiros, e esse foi o último suspiro de Jesus antes de morrer na cruz. E é interessante que ele foi tão fiel, foi tão maravilhoso, e ele é fiel e maravilhoso, que mesmo na morte, ele perdoou um dos ladrões. Acreditem se quiser. Você sabe quem que inaugurou o paraíso? Foi um dos ladrões. Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões. Num determinado momento, um deles continuava zombando, mas o outro repreendeu aquele que zombava e disse assim: ó, nós estamos aqui pelos nossos feitos, nós merecemos isso, mas este nada fez. E ele olha para Jesus e diz assim: ó, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente responde: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e amigos, é isso que Jesus faz. Até no seu momento de maior sofrimento, em agonia, a dor intensa, deve ter sido assim, uma dor indescritível, aquela tortura, a cruz. A cruz era um sacrifício terrível, a pessoa morria por asfixia, né? Os ombros, eles comprimiam a caixa torácica, o peito, né? Sem contar que antes de ir para a cruz, ele foi açoitado de uma forma cruel. O chicote romano, ele era feito de pontas com ossos e chumbo. Aquilo onde batia, aquilo dilacerava a carne. E o condenado ele era açoitado antes. Na lei judaica era o máximo 39 açoites, 40 menos 1. Mas a lei romana não havia limite, era conforme a crueldade daquele que estava aplicando o castigo. Então Jesus ele chegou à cruz já praticamente desfalecendo, cheio de dor, imagino febre, o corpo todo dolorido, a vida se esvairindo, mas ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Eu vou encerrar esse texto, vou ler o texto de Filipenses, que diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, e nós vamos encerrar
essa mensagem, mas é importante que vocês possam entender a profundidade desse sacrifício e venham entregar sua vida completamente ao amado Jesus Cristo, o amado da nossa alma. E se você já entregou, mas você está tímido, volte a ser como você era quando você se converteu. Entregue seu coração. Não poupe seu trabalho a favor da igreja, a favor dos irmãos, a favor de divulgar os evangelhos. Lembre-se que na presença de Deus todas as dificuldades elas são retiradas. Deus é aquele que vai à frente e que abre as portas. Né? Paulo certa vez assim, orai por mim para que me dê graça, porque uma excelente porta se me abriu na divulgação do evangelho. Quando você coloca no seu coração, principalmente a gratidão a Deus, Ele estará contigo em todos os teus momentos. Mas o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para encerrar, eu faço um apelo. Todo joelho um dia vai se dobrar diante de Deus. Mas por que você não faz isso em vida? Porque mesmo aqueles que não tiverem a salvação, eles vão ser condenados, mas eles vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, vão se ajoelhar diante dele e vão confessar que ele é o Senhor. Mas aí já será tarde. Hoje é o momento do teu socorro, é o momento da tua alegria, é o momento da tua libertação, é o momento da tua redenção. Abrace essa causa e receba Jesus Cristo como seu único, suficiente, verdadeiro e eterno Salvador. E você que já é crente em Jesus, renove seus votos de entrega, de amor, de humildade. Desprenda-se um pouco mais daquilo que é material, mas coloque aquilo que é espiritual no seu coração, porque essa vida, esse corpo, tudo passa, mas a nossa alma ela é eterna. E devemos cuidar dela agora, porque cuidando dela nesse momento, estaremos juntando riquezas para a eternidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar nesse momento por todos que estão vendo esse vídeo. Deus Santo e Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo por cada um dos amigos, dos irmãos, das irmãs, de todos aqueles que assistiram e que assistem esses vídeos, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e que o Teu Espírito Santo venha entrar profundamente em seus corações e mentes, mudando, libertando e enviando nesse momento curas, libertações, seja qualquer que seja a necessidade, abrindo portas e glorificando o Teu imenso nome no coração de todos aqueles que ouvem e que assistem esse vídeo. Eu oro assim, te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo.